Vamos lá elevar o pensamento a Deus, vamos agradecer por termos essa oportunidade do discernimento, por ter a oportunidade de estarmos numa casa espírita, compreendendo as dificuldades de cada um, respeitando acima de tudo, mas também pedindo, Jesus. Pedimos por todos que fazem a casa Felinto Martins, pedindo por todos que nesse momento necessitam desta energia, necessitam destes fluidos, e pedindo também, Jesus, pela nossa irmã Antônia, pela sua clareza e pela sua boa vontade, sem nenhuma pressão, ela se colocou à disposição para nos trazer essa mensagem de hoje. Que a espiritualidade amiga, o mentor espiritual desse trabalho, que não é nada mais, nada menos do que a vovó Marilu, possa intuir e trazer para que ela possa desempenhar esta função. Assim, Jesus amado, dai-nos a permissão para iniciarmos a nossa doutrinária de hoje. A palavra está com você, Antônio. Você tem 45 minutos. Então, boa tarde a todos, encarnado e desencarnado. Vamos nos conectar com a nossa espiritualidade nesse dia de hoje, para que juntos possamos, assim, dialogar, né, entre linhas do Evangelho e o nosso cotidiano. Esse é o nosso tema, entre linhas o Evangelho e o cotidiano. Então, a gente está, né, primeiramente aqui, buscando o quê? Nos espiritualizar, nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, né, que é tão oscilante, que não é aquela fé firme ainda, pois ainda estamos, né, nos conhecendo cada vez mais, conhecendo as nossas fraquezas e, por conseguinte, fortalecendo-nas, né? Então, a casa espírita é o lugar onde a gente refaz a nossa energia, é um lugar onde a gente acredita estar bem, mas para isso, primeiro de tudo, é a nossa consciência, né? É estar bem, é conscientemente que faz, a nossa consciência faz que o nosso corpo também esteja bem. Então, é uma conexão, né, que a gente tem que levar para a casa espírita, esse estar bem, né? Querer estar bem, e assim mostrar, né, aos irmãos desencarnados que mesmo com nossas imperfeições, de nosso cotidiano, de nossa vida, nós estamos ali nos espiritualizando, buscando guardar em nossos corações os ensinamentos que Cristo deixou. E quando ele diz que virá um consolador prometido e nos mostrará todas as coisas, é porque, de algum modo, o que nós aprendemos há 2000 anos atrás ou foi esquecido ou foi mal compreendido, né? Então, esse Cristo Consolador dá a nós a condição, né, de nos melhorarmos, de repararmos essas imperfeições. Não vai ser do dia para a noite, mas a cada oportunidade que temos de acreditar em nós mesmos faz toda a diferença. A gente está em meio uma depressão muito grande. Digo depressão, não é de energia ruim, são de pessoas mesmas em estados depressivos. Né? Pessoas que desacreditam em si mesmo e entre um estado de alma que não tem ligação com espíritos desencarnados. Então, tem gente que deposita esse estado de depressão ruim em espíritos desencarnados. Depressão é um estado da alma, né? Então, se ele busca sair dessa zona de depressão, ele consegue compreender o quanto ele, como ser humano, é capaz de tudo. Né? Isso porque o Evangelho nos fala, né? Nos mostra o caminho, nos dá a direção. Porque Jesus é a nossa bandeira, é a bandeira rósea do amor, é a bandeira que lembra dos esquecidos.
É a bandeira que traz de volta o sol que brilha para todos. Então, falar é algo que a gente tem que ter em mente, que é aquilo que sai do nosso coração, né? O Evangelho diz, a boca fala o que o coração está cheio. E no nosso cotidiano, a gente cruza com muitas pessoas que não são da nossa mesma crença, que não acreditam, mas nós não temos o direito de forçá-las. Mas a gente tem o direito, por detrás, por assim dizer, de orar por elas, né? Pedir para que todos os bons espíritos a iluminem. Porque é essa a lei de fraternidade, porque nós somos, independente de crença, nós somos irmãos. Mas nós viemos do mesmo princípio, né, que é Deus. Nós viemos de um todo, nós somos só uma unidade buscando se encaixar, por assim dizer. Nós somos parte desse todo, né? Então, quando a gente está no nosso cotidiano, a gente tem essas depressões também, só que de uma forma relativamente diferente, né? Enquanto uns têm por enfermidades, outros têm essas depressões por relacionamentos mal resolvidos, outros têm por causa de filhos, e por assim dizer, são inúmeras as formas de trazer uma depressão à tona. Porque a mente, ela não está trabalhando para que aquilo não aconteça, ela está trabalhando com o que ela tem de atual. Né? Qual a ferramenta que a gente dispõe para mover tudo que nós temos de orgânico em nosso corpo físico? A nossa mente. Ela é a nossa ferramenta. Mas quando ela se depara com situações inesperadas, porque essas situações que a gente tem, né, de conflito interno, muitas vezes a gente já sabe o início, mas não sabe como parar e termina alimentando. E aí a gente sofre. Mas quando são conflitos ou situações inesperadas, onde o ser que deveria estar preparado na fé, ele não sabe lidar. Então bate o desespero, bate a agonia e há muitas das pessoas, né, culpam Deus. Por que Deus? Se eu tento fazer sempre o meu melhor, e a gente tem que olhar, né? E Deus está lá, está tentando de alguma forma iluminar a todos sem distinção. A culpa não é de Deus, nunca será. A culpa não é de Jesus e nunca será. A culpa não existe, porque é assim que a gente deve pensar. Não existe culpa, existe deslizes. Existem momentos ruins que, como o velho ditado ou provérbio, não há mal que não traga um bem. Então, de alguma forma, positivamente, nós estamos mergulhados junto a essa unidade de Deus. Ele está o tempo todo falando através de pessoas, através de animais, através de uma arte, por assim dizer. Porque quem é um ser se ele não busca se preencher? É um ser vazio. Então, de alguma forma, algo que vai te fazer bem, né? Não é só praticar atividade física, mas é praticar principalmente a atividade que te faça iluminar todos os teus campos energéticos, por assim dizer. Quando você pega, quando você ouve, quando você vê, né? Os seus sentidos, né? E você aprecia a chamada vida, né? O prazer de viver, o prazer de estar aqui, o prazer de estar a contribuir para a obra de Jesus, né? A cada dia. Então, em nossa casa, tem inúmeros espíritos desencarnados a nos observar. E muitos desses que nos observam, né, às vezes percebem que a gente não está muito bem, e eles sabendo e estando talvez numa condição parecida com a nossa, quando ele é um espírito que está para aprender conosco, eles nos insuflam a não desistir. Né? E eles trazem para nós e continua, porque eu preciso de você também para evoluir. Né? E esses são chamados os bons espíritos.
esses que estão ali também, né? Que às vezes poderiam estar em outro lugar, mas estão ao nosso lado, né? Assim também como o nosso anjo da guarda, que está a nos velar, mas precisa que a gente esteja sempre próximo dele, porque caso contrário ele não tem como fazer essa atividade, né? E a gente se distancia, né? Muitas vezes, por quê? Porque a gente não entende que esse é um meio também de fortalecer a nossa fé, né? Então, fé não tem como você se falar se você não praticar internamente, né? Então, o Evangelho diz que a gente deve orar. O Evangelho nos mostra como devemos orar, louvar, agradecer, pedir, né? O Evangelho é a semente que faz germinar as boas virtudes que nós temos, estamos em desenvolvimento e outras mais estão atrofiadas, né? Por conta de nossas limitações, por conta de que somos ainda limitados pela carne, mas que temos consciência que essa doutrina é além do túmulo, que essa doutrina faz com que a gente caminhe junto à erraticidade, mesmo estando na carne. Então, espíritos de diferentes naturezas nos testam, nos provam, e quando a gente tem um diálogo fortalecedor conosco, quer dizer, a gente ora dialogando e pedindo a Jesus, a Deus, a força. Então, esses espíritos menores, né, irmãos menores que ainda não se desprenderam da matéria, porque enquanto a gente é provado e testado, necessariamente esse irmão está preso nesse mundo físico, não conseguiu ainda entender, muitas das vezes, que ele já deveria buscar já a sua melhor espiritual no mundo espiritual. Então, se eu estou no mundo físico, eu preciso do mundo físico. Se eu estou no mundo espiritual, eu preciso do mundo espiritual. E vice-versa, é a troca desses mundos que faz com que eu evolua para outros mundos, né? Porém, estando no mesmo lugar, por assim dizer, né? Nesta ordem, porque o bem, ele é horizontal, né? Ele não vai distinguir, mas porém pela moralidade, ele vai sim mostrar que ele está acima de você, mas não que ele seja melhor que você. É diferentemente quando a gente olha para o mal, que ele é hierarquicamente poderoso nesse sentido de posições astrais e ele coloca, né, lá na base os soldados e aí ele coloca mais ao meio os supervisores e acima os chefes. E aí ele diz, tu não me obedece, eu vou te escravizar. Então, existe uma questão hierárquica para o mal e para o bem. Só que nós estamos nesta linha do bem porque temos consciência do bem que queremos em nossa vida. Então, esse mal, por mais que ele tenha artifícios e ferramentas para atrapalhar a nossa caminhada, porque é isso que acontece, né? Quando você é um irmão de fé, um irmão de caridade, de obra, você vai estar o tempo todo recebendo agulhadas, né? Para que você não siga aquilo que está proposto no seu cronograma espiritual. O que você aprendeu estando nessa carne que deve se melhorar, né? Fazer aquela reforma íntima e abrir mão de todos os hábitos ruins que te fazem estacionar, né? Então, a gente entende que o espiritismo não é melhor que qualquer outra religião, mas a gente entende que a gente pode ser melhor do que fomos ontem, nós podemos ser melhor do que hoje, e que nós acreditamos no amanhã, e que nós estamos construindo esse hoje para que no amanhã a gente tenha e receba por conta desse hoje, né? Porque Deus dá merecimento a quem faz por merecer. Então, nada de graça, nada é uma troca se você não entende isso.
Então, são sacrifícios que nós devemos fazer diariamente, mas esses sacrifícios são sacrifícios que devem nos fazer bem. E tem gente que faz e termina sendo uma tortura, né? Abre mão de coisas que não vai trazer, né, algo para ele naquele momento. E acha que isso vai poupá-lo de qualquer intempéries que essa vida traz. Porque são nós, espíritas, né, que também somos imperfeitos, estamos nesta escala de imperfeição, né, devemos buscar as melhores virtudes, principalmente a paciência, para trabalhar o nosso cotidiano, que não é fácil, né? Cada um tem suas necessidades distintas, todo mundo tem as suas famílias com os seus problemas, e a gente está lá, né? Em meio a uma coisa e outra, na minha família, só eu sou uma espírita. Só por assim dizer, tenho essa consciência que eu me identifiquei. Então, já deixa de ser, para mim, uma crença, né? Muitas vezes a pessoa pergunta o que é o espiritismo, porque o espiritismo que eu conheço é esse, porque é isso e aquilo outro. Eu só sei dizer, eu não sei o porquê. Só sei que é algo que já é parte da minha identidade. E se minha identidade perguntasse para mim qual era a minha religião, eu digo, bote aí, espírito. E aí a gente não tem que justificar também, né, essas questões. Dar aula para quem não entende, ou dar aula para quem já entende e quer provar que já aprendeu, não é assim que funciona o espiritismo, a caridade, né? Não é assim que funciona. Primeiro funciona é você entender se você é espírita com você mesmo, né? Então a gente está nesse caminho, né? Mas a gente pode mudar de caminho, mas desde que tenha consciência de por que mudou, para que mudou, e vai mudando, mas sempre em rumo à evolução, né? Então, se a gente faz escolhas diariamente, que possamos escolher melhor, que possamos escolher convicto de nosso Jesus Cristo. Então, se a gente tem essa convicção, ele vai sempre colocar as melhores coisas em nossa mesa, em nosso caminho. E a gente passa, né, por esse caminho e as agulhadas se tornam cada vez menores, porém elas não deixarão de existir, mesmo que a gente saia desse corpo material, porque a gente está em um mundo em transição, como assim dizem os grandes, né, conhecedores deste mundo espiritual, né, que tanto nos fala, né, em transição planetária, transição de consciência, transição de carne para espírito. Então, a matéria que se era densa há milênios atrás, em uma era primitiva, suaviza e se torna cada vez mais sensível, né? Então, são inúmeras formas de se transitar, de evoluir, de caminhar, né? A gente vê que a era que nós estamos é uma era cada vez mais ligada à ciência. Não tem como não ser, né? Então, a nossa doutrina já vem, traz essa base, que maravilha. Filosofia, ciência e espiritualidade. Não poderia deixar de fora, como o nosso irmão, que eu não me recordo o nome, né? Que fala da dor, né? Ele disse que não poderia deixar o espiritismo de falar de espiritualidade, né? De trazer essa espiritualidade, esse ser. Joana de Ângelo diz que os seres devem se espiritizar. Então, em qualquer forma que a gente tenha de entendimento, o que seria esse espiritizar, né? É a gente abrir a nossa mente para o alto, receber dele toda a energia que nos falta e aceitar, porque nós somos orgulhosos, né? De muitas formas diferentes, não é que nós somos só aquele ser que não quer mais nada, mas a gente ainda tem isso, por isso estamos aqui, né? A gente se pergunta, meu Deus, tantas reencarnações e quantas virão,
mas a gente em algum momento teve isso, porque ele disse que a maior chaga é o orgulho e o egoísmo. Se a gente tem em nossa mente que a gente não é egoísta, o que a gente é egoísta de alguma maneira, pois ainda não desprendeu desse egoísmo que a gente não entende, mas a gente tem um pouquinho desse orgulho e está trabalhando nele. Essa é o momento atual de se trabalhar esse orgulho que a gente traz, né? E aí a doutrina nos ampara, ela nos abre a porta para que a gente vença a esses orgulho, né? Esse orgulho. A gente diz esses porque não é só uma forma de ser orgulhoso, existem inúmeras, tudo existe em números, né? Pois a dimensão e Deus é infinito. A gente não alcançará tudo de uma vez só. É por isso que ele dá a nós esse entendimento de, de passo a passo. E no nosso cotidiano a gente lida com muitas coisas e que as pessoas, quando elas não acreditam no imediatismo, elas se precipitam. E aí vem logo em seguida o fracasso. Há quem sabe fracassar bem, há quem não sabe fracassar e termina acontecendo o suicídio. É algo que traz isso de imediato, né? Então, quando o ser humano está numa caminhada que ele caminha, 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 ou ele é imediato, ele é precipitado, muitos deles sucumbem imediatamente. E é triste, porque isso acontece o tempo inteiro. É triste a gente ver que as pessoas sucumbem, né? Então, a gente trabalha para que a gente não venha sucumbir, que a gente venha evoluir, né? Porque a gente talvez sucumbiu em outras eras passadas, de outras situações, a gente sucumbiu, né? A gente vê a maldade no olhar do homem, a gente vê nesse cotidiano um homem mau ainda. Se a gente se cruza com esse homem mau, a gente não deve se importar, a gente deve seguir. Porém, ele vai se incomodar conosco. Esse homem mau se incomoda quando ele vê que você tem algo que ele não tem, né? O que é que a gente tem que esse homem mau não tem? Nós temos empatia. Nós buscamos essa empatia. Nós buscamos a compaixão. Nós temos a caridade. Nós praticamos o bem. E o mal, ele é meio que petrificado, né? Ele não quer. Ele se compraz em ver quando esse ser sucumbe. Isso sim, ele tem que a gente não tem, que são prazeres totalmente diferentes, né? Então, nesse dia a dia que a gente passa por esses seres que, mesmo em carne ou desencarnado, veem em nós esta luz, o que que a gente deve fazer? Pedir mais. Pedir luz, luz o tempo todo, para que a gente consiga caminhar em meio às trevas ou às nossas próprias trevas, né? Que são assim as nossas sombras, né? São os remorsos, os ressentimentos que a gente não deveria carregar mais. A gente tem um modo de se livrar que é se arrepender, né? A gente se arrepende dessas coisas que a gente fez de errado e, consequentemente, Deus já nos abre a porta, e Jesus também, para que a gente não carregue mais coisas ruins dentro do nosso coração. Então, falar, né, de nossas vidas é algo íntimo e particular que temos para com Deus. E muitas vezes as pessoas não entendem e terminam falando para pessoas que não é para falar, ou então falam demais. E a gente tem que estar resguardado de nossas intimidades, somente para com Deus. Mas fora isso, problemas materiais todo mundo tem e todo mundo vai ter. Pode ele ter trilhões na conta e mesmo assim ele ainda vai ter problema. Porque não é o dinheiro que vai dizer para ele que ele é um ser perfeito. Não é isso, não é dinheiro.
né? O ser perfeito, cada vez que ele busca essa perfeição, ele vai ter, como o Evangelho traz, os caracteres para encaixá-lo em um lugar de perfeição, né? Como a gente tem exemplos como Chico Xavier, né, que outro dia passou no jornal a sua obra inimaginável, a sua obra que foi deixada para nós, para que a gente pudesse entender este mundo espiritual e que ele não quis nada, nem um centavo, nada, nada, que se fosse outro, estaria trilionário e hoje estaria morto e não ia fazer diferença neste mundo físico, mas faria toda a diferença no mundo espiritual, porque Deus iria cobrá-lo. E ele mostra um exemplo de caridade que a gente não tem dimensão, né? E aí começa essa caminhada, né, de todos os seres entender o que é esse desprender que a gente tem que praticar cotidianamente. Então, espiritualizar, desprender, aprender e ensinar, que a gente é naturalmente isso, né? Porque se a gente não é uma pessoa que não saiba muito falar, a gente sabe ouvir e a gente deveria ouvir, né? O outro dia eu estava, né? Tinha um grupo e eu digo que eu já sou espírita porque eu não falei que era espírita e eu não falo por aí porque eu sou espírita, disse aquilo outro que eu faço. E as pessoas chegam, aí chegou um. Olha, porque eu estou sofrendo, porque não sei o quê. E eu disse, glória a Deus. Eu digo, louvado seja Deus. E a pessoa falou, 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 falou. E eu digo, acabou, irmã? Ela disse, acabou. Depois vá na paz, fique bem, que eu puder fazer, eu vou fazer, que é orar. Que é isso que a gente deve fazer pelo outro. E aí demora assim um poucos minutos, lá vem outro. Eu digo, e aí, tudo bom? Ô, minha vida, sei o que eu digo, louvado seja Deus, bora ouvir de novo. E aí vai ouvindo, e a gente tem algo que a gente já faz aquele atendimento todo dia com alguém, atendimento fraterno com alguém, pelo fato de nós termos uma consciência espírita. Nem precisou dizer que foi atendimento fraterno, mas foi porque alguém, acompanhado de espíritos, falou para ti que não estava bem. E você, naquele momento, deve sim olhar e dizer: vai ficar tudo bem, vai passar, porque tudo passa, né? A gente não dá garantia de quando vai passar, mas vai passar. Eu digo logo, eu digo, garantia nem eu tenho. Ninguém me deu essa garantia, mas eu busco estar bem. Então, eu estou longe hoje, distante, presencial, mas meu coração está aí na casa espírita, porque é daí que eu me refaço. É daí que os bons espíritos emanam a energia para nós que estamos distantes, né? Então, você começa a entender o papel dessa casa espírita. Mesmo estando longe, você recebe, pois você é um beneficiado desta doutrina, por conhecê-la, por praticá-la, né? Por fazer com que ela seja divulgada quando você faz o evangelho, né? Divulgada não falando para um, para outro, mas para os próprios espíritos que estão famintos e sedentos da palavra de Deus, deste evangelho, né? Para que eles tenham em você, né? E assim, há quem diga que de um inimigo você faz um amigo, mas é depois de muita luta, é depois de muita troca, depois de muita paciência, é que esse inimigo vai entender que você se rendeu há muitos anos e que você não está para lutar com ele, e sim para caminhar com ele. E nosso cotidiano, a gente não tem inimigos, mas encontra pessoas que ficam ali em meio à sua passagem. Não deixa você passar. Já são os inimigos involuntários, né? Que a gente diz assim, Maria, de onde foi que saiu esse que não sai nem do meio, nem desarreda? Para onde a gente vai, ele está ali arrumando um caos. Mas esses aí a gente até tem como resolver, pois está na carne.
Pois o Evangelho diz, se tem algum problema com alguém, te apressa-te imediatamente reconcilia, né? E aí sim, aquele que estava lá se afasta, mas aí é por pouco tempo vem outro. Porque é assim, é uma troca. Poucos minutos você já respira para receber a próxima missão, né? Então a gente, né, falando de doutrina, não é o falar, é o praticar, é o sentir, né? Se não estar bem hoje, creia que estará daqui a pouco, pois os espíritos superiores estão ao nosso lado, estão a nos envolver, envolver a nossa família, a envolver os nossos familiares, seja na dor mais profunda que a pessoa carrega. A gente é amparado o tempo inteiro para que a gente não desista dos nossos propósitos que a gente assumiu espiritualmente. E a gente tem que ter essa convicção quando a gente vê principalmente alguém enfermo. E a gente, calma, meu irmão, a gente tem algo que pode fazer por ti. É o que a nossa casa espírita faz, vibrar, pedir. E às vezes a gente, quando menos espera, as pessoas recebem essa luz, né? Porque também são luzes e junta. Então, as pessoas não devem esmorecer, porque tudo é fase. Posso estar numa fase ruim hoje, mergulhada na merda, sem ter para onde ir, sem ter uma direção. E aí foi quando eu disse, Deus, a gente é o tempo todo positivo. Oh, Deus, todo tempo eu estou dizendo, vai passar. E Deus está. É isso que você tem que fazer. Porque se não for assim, você não vai sair de onde está. E aí ele diz, não é o falar positivo, é você buscar fazer as coisas todas positivamente. Tudo que você vai fazer, até comer, se você comer com fé, aquela comida vai trazer para ti os recursos naturais e vai fortalecer teu organismo. Se você vai ler com fé, você pode não entender, mas você está trazendo algo que a sua mente começa a trabalhar naquele difícil e vai se tornar fácil. Então, é esse o caminho, né, do nosso cotidiano, com as coisas que a gente tem, as pedras no caminho, né? E tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Qual é que a gente fica? Porque se tinha, né, não faz sentido, né? Há pedras no meio do caminho, haverá pedras, mas a gente junta todas e faz uma bela construção, como a gente vê na poesia, né? Não se prende, mas também não deixa se prender. Trabalha-te sempre a mente para o bem. Essa é a melhor forma de progredir, a mente no bem. E os irmãos desencarnados, porém, nos tentando, vai entender que se na nossa casa nós temos essa chave, ele não pode perturbar. Ele só tem que aprender conosco. E era isso. Muito bom, dona Antônia. Como é importante a gente estar preparados, tá? A nossa casa espírita, Felinto Martins, a espiritualidade amiga, mentor desse trabalho, agradece a oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma vez, que é através do estudo, do conhecimento, que nós poderemos estar sempre preparados para o autoconhecimento. Por isso, eu recomendo o nosso trabalho. É importante quando a gente desenvolve o estudo, porque este foi um exemplo. A Antônia estava preparada para esse momento, e assim ela, com a ajuda do seu conhecimento e com a ajuda da espiritualidade, ela conseguiu desenvolver esse trabalho. Lembrando que, quinta-feira passada, eu aqui
em Maceió, fui acionado por um amigo que ia fazer uma palestra na quinta-feira em uma casa espírita e, de repente, ele não pôde. Ele lembrou de mim e me acionou. Eu falei, amigo, eu estou muito longe, fisicamente, eu não posso estar aí, porque a sua casa, as palestras são presencial. Mas eu irei vibrar por você, para que a gente encontre. E automaticamente acionei os botões para que a gente encontrasse uma pessoa para substituí-lo. E assim conseguimos fazer com que a doutrina espírita continuasse na sua tarefa, porque dificuldades irão sempre acontecer. Empecilhos, como a Antônia falou, pedras no meio do caminho, sempre existirão pedras para atrapalhar ou para nos testar, porque às vezes a gente pensa que é para atrapalhar, mas no fundo, são provas para saber se nós estamos prontos na execução do trabalho. Jesus, com a sua sabedoria, foi bem claro quando disse para aqueles apóstolos analfabetos: ide e pregai-vos. E assim saíram eles pregando em vilas, cidades em cidade, o seu ensinamento. E nós, que já temos aqui uma casa espírita toda formada, temos toda uma tecnologia, temos toda uma oportunidade de divulgar o evangelho, nós não temos medo de divulgar. Temos apenas ter fé, certeza de que não estamos só. Claramente percebi nas palavras da Antônia que ela tem fé, ela tem segurança, e a espiritualidade não estava ali fazendo a palestra dela, não. A palestra foi dela, os conhecimentos foram dela, estava apenas colocando a força que ela precisava para desenvolver esse trabalho. Então, finalizando nossas falas de hoje, um agradecer pela oportunidade que tivemos hoje. Mais uma oportunidade de estarmos provando que a doutrina espírita nos traz esta oportunidade da nossa evolução, do nosso crescimento, porque muitos obstáculos irão aparecer, mas nós venceremos. Venceremos porque não estamos só, venceremos porque temos Cristo, venceremos porque temos amigos espirituais ao nosso lado, nos colocando toda esta energia para que esse trabalho. E assim de já, eu vou pedir para que, no caso, a Antônia já fez essa parte, eu vou pedir para que a Arlete faça a prece final e logo em seguida cantaremos a nossa oração. A palavra está com você, Arlete, faça a prece final. Então, vamos somente agradecer, né, essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez bebendo essa fonte fecunda e infinita. Jesus, irmão maior, obrigado por esse momento, por essa oportunidade, por esse esclarecimento, por esse trabalho. Pedimos aos mentores que fazem aquela casa, Felipe Martins, aos trabalhadores que somos nós, encarnado e desencarnado, que nós possamos permanecer, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os percalços, mas com a vontade de aprender, com a vontade de ensinar e com a vontade de ajudar. Com certeza, a espiritualidade, os mentores espirituais vão sempre estar conosco, nos incluindo. Então, nós pedimos a permissão desses espíritos superiores para darmos por encerrado uma parte do nosso trabalho da tarde de hoje. Que assim seja. E assim nós vamos cantar a música da nossa Quanta Luz. Quanta luz
Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em mim a voz mestre faz aos nossos quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A salva de palmas, coral. Parabéns a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde.